Você sabia que o destino dos 12 apóstolos de Jesus foi tão marcante quanto suas jornadas ao lado do Mestre? Muitos conhecem as histórias de Pedro, João e até Judas, mas poucos sabem como cada um desses homens enfrentou o fim de suas vidas. E a maioria delas foi trágica, repleta de sacrifício e coragem inabalável. Hoje, vamos mergulhar nas histórias surpreendentes e muitas vezes chocantes sobre como esses apóstolos enfrentaram a morte. Quem foi crucificado de cabeça para baixo? Quem morreu sozinho, isolado em uma ilha? E será que todos os apóstolos realmente foram martirizados? Fique comigo até o final, porque algumas dessas histórias são tão impressionantes que vão mudar completamente a maneira como você enxerga esses personagens históricos e sua dedicação à mensagem de Cristo. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é a prova de que a fé, mesmo diante da morte, pode transformar o impossível em realidade. Vale lembrar que quase nenhuma das mortes dos apóstolos é detalhada nas Escrituras. O Novo Testamento tinha como foco principal relatar os feitos e ensinamentos dos primeiros líderes da igreja. A maioria das informações que temos sobre como eles morreram vem de textos apócrifos, estudos históricos e relatos de cristãos da época. Por isso, poucos relatos são amplamente aceitos pelos estudiosos como completamente precisos. Ainda assim, essas narrativas representam o que temos de mais próximo da verdade. Agora, vamos explorar como os apóstolos enfrentaram a perseguição aos cristãos nos primeiros dias da igreja, um período marcado por muita resistência e sacrifício. Muitos deles acabaram se tornando mártires, e aqueles que estiveram mais próximos de Cristo não foram exceção. Começamos com Pedro. Antes de ser chamado por Cristo, ele se chamava Simão, um homem impulsivo e cheio de coragem, conhecido por atos como cortar a orelha de um soldado durante a prisão de Jesus. Apesar de momentos de fraqueza, como quando negou a Cristo ou duvidou enquanto caminhava sobre as águas, Pedro se tornou uma das figuras mais importantes da igreja primitiva. Apenas em um de seus discursos, a Bíblia relata que milhares foram convertidos. Segundo relatos, Pedro foi responsável por converter mais de 3.000 pessoas em um único sermão. No entanto, ele acabou sendo alvo da perseguição religiosa promovida pelo imperador Nero. Sua morte é mencionada na primeira epístola de Clemente, e segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. O local de sua execução teria sido o Circo de Nero, onde hoje está situado o Vaticano. Seu irmão André, chamado por Cristo ao mesmo tempo que Pedro, também teve uma relação próxima com o Mestre. Ele esteve presente em momentos significativos, como quando Jesus falou sobre o fim dos tempos e durante sua ascensão aos céus. André desempenhou um papel importante na igreja primitiva, mas ao negar sua fé diante do procônsul Egeu, foi torturado e crucificado na Grécia, na província de Acaia. Sua crucificação foi em uma cruz em forma de X, símbolo que mais tarde inspirou bandeiras de países como Escócia e Reino Unido. O apóstolo João, o mais jovem dos discípulos, escreveu algumas das partes mais fundamentais do Novo Testamento, incluindo o Evangelho de João, que começa com a célebre frase: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Segundo textos de Polícrates e Eusébio de Cesareia, João sobreviveu a uma tentativa de execução em óleo fervente ordenada pelo imperador Domiciano. Após isso, foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse. Mais tarde voltou para Éfeso, onde teria morrido de causas naturais por volta do ano 103 d.C. Filipe, por outro lado, tem relatos controversos sobre sua morte. De acordo com algumas tradições, ele morreu de causas naturais. Entretanto, no Atos de Filipe, um texto apócrifo, há menções de que ele foi martirizado por converter a esposa de um procônsul romano. Relata-se que ele foi torturado e crucificado em Hierápolis, na Ásia Menor, por volta de 54 d.C. Bartolomeu é um caso ainda mais enigmático. Não há registros bíblicos ou históricos precisos sobre sua morte, mas relatos afirmam que ele converteu o rei da Armênia, Polímio, ao cristianismo. Isso teria provocado a ira do irmão do monarca,
que ordenou sua execução. As versões variam. Ele pode ter sido crucificado, esfolado vivo ou decapitado. De qualquer forma, seu fim foi trágico, como o de tantos outros líderes da igreja primitiva. Por fim, o apóstolo Mateus, autor do primeiro evangelho do Novo Testamento, também tem versões variadas sobre sua morte. Ele foi uma figura revolucionária para seu tempo, abandonando sua função de cobrador de impostos para seguir Jesus. A tradição aponta diferentes cenários para seu martírio, mas sua contribuição à disseminação do cristianismo foi inquestionável. Mateus, antes de seguir Jesus, era cobrador de impostos, uma profissão desprezada pelos judeus, que consideravam esses profissionais como traidores por trabalharem para o Império Romano. Apesar disso, Cristo o chamou para ser um de seus discípulos. Segundo relatos antigos, como os do pensador gnóstico Heráclio, Mateus teria morrido por volta do ano 60 d.C., possivelmente na Etiópia. Enquanto alguns dizem que ele faleceu de causas naturais, há outras versões que apontam para uma morte violenta, envolvendo decapitação, afogamento, facadas ou até ser queimado vivo. Já Tomé, conhecido por sua incredulidade, foi o discípulo que duvidou da ressurreição de Cristo até vê-lo com os próprios olhos. Após esse evento, sua fé se fortaleceu e ele se dedicou à evangelização. Relatos históricos, como os encontrados nos Atos de Tomé e na história eclesiástica, sugerem que ele foi martirizado por volta de 72 d.C. em Meliapor, na Índia, onde conseguiu converter a esposa de um rei ao cristianismo. Disse que foi morto por lanceiros. Quando os portugueses chegaram à região, deram o nome de São Tomé de Meliapor à cidade. Curiosamente, há quem acredite que ele tenha sido cortado ao meio com um serrote ou queimado vivo. Entre os dois apóstolos chamados Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, teve sua morte registrada na Bíblia. Ele foi o primeiro dos 12 apóstolos a ser martirizado, decapitado por ordem de Herodes Agripa por volta do ano 44 d.C., durante uma perseguição aos cristãos, que também resultou na prisão de Pedro. Já Tiago, filho de Alfeu, aparece muito pouco nas Escrituras. Há relatos que sugerem que ele foi crucificado por volta do ano 100 d.C., enquanto outras versões, como as do historiador Flávio Joséfo, indicam que ele foi apedrejado até a morte por ordem do sumo sacerdote Ananias, por se recusar a entregar outros cristãos. Judas Tadeu, autor de uma das cartas do Novo Testamento, evangelizou em regiões como a Judéia, Samaria, Mesopotâmia e a Líbia. Segundo a tradição, ele foi martirizado por volta do ano 70, sendo morto com golpes de lança, machado ou porrete. Por outro lado, Judas Iscariotes, o traidor de Cristo, seguiu um caminho trágico. Após entregar Jesus por 30 moedas de prata, foi consumido pelo remorso, devolveu o dinheiro e tirou a própria vida ao se enforcar. Curiosamente, ele é um dos apóstolos mais mencionados no Novo Testamento, geralmente aparecendo por último nas listas dos discípulos. Depois da morte de Judas Iscariotes, foi necessário escolher um substituto para completar o grupo dos 12 apóstolos. E assim, a história continuou com novos líderes surgindo para dar continuidade à missão de Cristo. Matias foi escolhido para ocupar a vaga deixada por Judas Iscariotes, tornando-se o apóstolo suplente. Segundo a tradição, ele evangelizou em regiões como a Judéia, Capadócia e Etiópia. Relata-se que Matias foi martirizado por apedrejamento e decapitação, possivelmente em Coques ou Jerusalém. Mas Matias não foi o único a receber o título de apóstolo após a ascensão de Jesus. Paulo, um dos nomes mais importantes do Novo Testamento depois de Cristo, também foi considerado um apóstolo. Conhecido inicialmente como Saulo, ele tinha 2 nomes devido às suas origens judaica e romana, e não porque Deus mudou seu nome, como ocorreu com Jacó e Abraão no Antigo Testamento. Paulo teve uma contribuição gigantesca para a igreja primitiva, sendo lembrado como um dos maiores missionários da história. Ele escreveu diversas cartas que compõem o Novo Testamento, desde Romanos até Filemão, e muitos ainda atribuem a ele a autoria do livro de Hebreus. Antes de sua conversão, Paulo era um incrédulo que perseguia cristãos, mas, após encontrar-se com Cristo em sua famosa visão a caminho de Damasco,
tornou-se um dos principais responsáveis pela sistematização das doutrinas cristãs. Uma de suas frases mais conhecidas é: "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie." Em sua carta a Timóteo, Paulo fala sobre estar preparado para deixar esta vida e encontrar-se com Cristo. Não há unanimidade sobre sua morte, mas acredita-se que ele tenha sido executado por decapitação perto de Roma. Mesmo diante da morte, ele declarou ter guardado a fé até o fim. A vida dos apóstolos foi marcada por desafios, perseguições e um fim geralmente cruel. No entanto, eles encararam tudo isso com coragem, pois sabiam da promessa de Cristo. "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." E você, o que acha da história dos apóstolos? Deixe seu comentário, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Fico por aqui. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima.